Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Meu irmão, minha irmã, ouvinte desta emissora e internauta que nos segue através do nosso canal no YouTube. Hoje celebramos São Tomé Apóstolo. Durante séculos, ele ficou conhecido como o apóstolo da dúvida. Mas talvez fosse mais justo chamá-lo de apóstolo da busca. Por isso, nesta manhã, vamos na esteira da regra beneditina de São Bento pedir a Deus uma graça especial, a fé que procura para encontrar. Tomé não se contentava com aparências. Ele queria encontrar a verdade. Queria ter a certeza das coisas. Por isso, quando contam para ele que Jesus apareceu, ele diz, não, eu só acredito se meter o dedo nas chagas, tocar as chagas. Ele queria compreender esta realidade tão difícil que é a fé no ressuscitado. Mas esse desejo de conhecer, como muita gente hoje quer conhecer, muitos jovens perguntam coisas profundas sobre a fé, querem saber tudo, isso não é necessariamente um defeito ou um pecado. É próprio da angústia humana, do querer humano, gozar de uma explicação, de um contentamento. Porque o problema, minha gente, não está em você procurar a luz da verdade, em procurar os esclarecimentos. O problema está em desistir da procura. Aí nós temos esse tanto de católico frio, que não estuda catecismo, que vive na macumbaria, na feitiçaria, vive nesses ambientes estranhos de invocação de outras entidades que não Deus. E mistura, vai à igreja católica, vai a esses outros ambientes e vira aquela barata tonta que não sabe o que quer. O católico tem que ser firme. Nós não temos que ter dúvida da nossa fé. Para isso a gente estuda o catecismo, a gente estuda as coisas de Deus, a gente pesquisa bons sites católicos, a gente escuta aí as palestras do padre Paulo Ricardo, padre Overlando, do padre Christian, do padre José Eduardo, do padre José Augusto, tantos padres, outros, tantos padres jovens que estão aí publicando suas homilias, seus ensinamentos, com grande profundidade. Nós estamos vivendo um tempo bonito, de profundidade, e leigos também. Homens e mulheres que dedicam sua vida a estudar, tentando compreender a fé que professam, porque não desistiram de conhecer o que Deus quer. São Bento ensina que o discípulo deve obedecer na fé, está na regra. Isto é, confiar em Deus mesmo quando não compreende tudo. Obedecer na fé. A fé cristã, a nossa adesão a Jesus, não significa que você elimine suas perguntas, suas curiosidades. Mas antes de tudo, a gente aprende, São Bento quer isso de nós, a nos colocar diante de Deus. A humildade, mesmo quando eu vou estudar sobre as coisas de Deus, os grandes santos, quando eu estudar teologia, assuntos profundos de filosofia, de metafísica sobre Deus, eles pediam perdão antecipadamente aos estudos. A fé cristã nos ensina isso. Coloque-se diante de Deus. Deus é a sabedoria plena. Santo Anselmo de Cantuária
no século XI, grande beneditino, filho de São Bento, formulou uma frase célebre que perpassa toda a teologia. Creio para compreender. É primeiro você ter a fé para compreender. Primeiro vem a confiança. Depois vem a compreensão. Daí que a gente tem esse esquema. Primeiro a evangelização, a pessoa acolher Jesus Cristo, tomar consciência que Cristo existe, para depois você conhecer, para depois você mergulhar no mistério do conhecimento. Tomé teve a graça de tocar as chagas de Jesus. Há muitos santos que acreditaram sem tocar, sem buscar esta certeza empírica, essa certeza que vem pelos sentidos. Chegaram ao conhecimento, à certeza pela fé. Porque a dúvida honesta pode conduzir à fé. A indiferença nunca conduz a lugar nenhum. Então, se você tem dúvida, mas como que é Jesus ressuscitado? Não tem problema você perguntar. Como que é ele? Ele passava pelas paredes em espírito? Como que é isso? Você pode perguntar e você pode mergulhar nisso. Porque nós precisamos também ter o esclarecimento da nossa fé. Nós não podemos ser pessoas obtusas e não creem com esclarecimento. A catequese é para isso. Talvez você que reza comigo nesta manhã tenha muitas perguntas. Tem certos padres que às vezes têm dificuldade de responder essas confusões do povo, e na paróquia sempre tem aquela pessoa que quer saber e quer ir às últimas consequências das suas reflexões. E às vezes os padres têm dificuldade de enfrentar isso. Não podemos. A gente precisa dar sempre uma resposta às interrogações do povo a partir da nossa fé, a partir da nossa entrega, da nossa consciência clara para com nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é fato, gente. A gente precisa disso. E às vezes a gente tem até sofrimentos que a gente não entende. Quantas vezes você encontra uma pessoa que tem traumas terríveis de abuso sexual na infância, perda de pai e de mãe, pessoa que ficou sozinha, pessoa que foi abandonada pela mãe, pelo pai, tem grandes resgos de dor dentro do coração e a gente vai orando com a pessoa, anunciando Jesus na ferida, e a pessoa se cura, porque passou a ter uma compreensão do sofrimento. Ela passou a ter uma capacidade de verbalizar, de falar sobre a sua dor e de ser curada dessa tristeza que bateu ao seu coração. Talvez a gente tenha situações difíceis na nossa vida que colocam a gente diante de encruzilhadas. Você não sabe se vai para cá ou para cá. Está difícil. E a fé é esse abrir o coração beneditino, por assim dizer, a escutar a Cristo, porque São Bento diz, nada deve antepor a Cristo. Primeiro Cristo. E as situações elas vão sendo aclaradas, a gente vai compreendendo, entendendo o que elas representam. Por isso, o que eu digo para você nesta manhã, não abandone a sua fé. Continue procurando, continue interrogando, continue lendo, estudando, mas seja humilde. A gente não pode querer ser aquele que interroga com a astúcia de um filósofo que se acha Deus, que se acha o suprassumo do conhecimento. Nós não somos nada. A fé é que nos dá esta certeza da grandeza de Deus na nossa vida. Então nós precisamos continuar como? Rezando, buscando, coração cheio de fé, cheio de amor, procurando sempre essa graça divina no coração, continuando sempre a orar constantemente. E no caminho da fé, não no caminho das falsas doutrinas, nos caminhos obscuros das trevas,
caminhos de pecado, de miséria. Não, esse não é o caminho nosso. O caminho nosso é o caminho do Calvário, é o caminho da cruz, é o caminho de Cristo. Porque quem procura sinceramente a Deus, acaba encontrando quem? O próprio Deus. Quem procura Deus, a Deus encontrará. Que a nossa sexta-feira seja na luz, que nós tenhamos também um espaçozinho para a nossa penitência, para o nosso jejum, para os nossos sacrifícios e para a nossa interação com o próprio Deus que tanto nos ama e tanto nos enche de santa alegria. Amém. O Santo Evangelho de hoje, João 20, 24 a 29. Tomé, no Evangelho de hoje, afirma: se eu não vir, não acreditarei. Então Jesus aparece e lhe diz: põe aqui o teu dedo, e mostra a chaga da mão. Tomé respondeu com uma das mais belas profissões de fé do Evangelho: meu Senhor e meu Deus. Assim, meu amado irmão e irmã, que reza comigo nesta manhã belíssima de sexta-feira, o caminho da fé termina sempre, sempre nesse encontro pessoal com Jesus. E a gente sabe o que é o encontro pessoal com Jesus. A gente entende o que é mergulhar nossa vida no profundo, no eterno coração de Jesus. É maravilhoso, é doce, é grandioso. Como isso é belo para todos nós. Esse estar com Cristo, esse dizer para Ele, meu Senhor e meu Deus. A gente diz lá no Santíssimo, no grupo de oração, na nossa adoração. Que todos nós sejamos homens e mulheres profundamente carregados por esta graça, por essa sinceridade que São Bento viveu, por este dom também oferecido da parte de São Tomé, que é o desejo de ver também para crer. Que o Senhor nos ajude, nos enche de santa alegria e nos fortaleça sempre nesse caminho extraordinário, que é o caminho da nossa fé católica. Amém. Façamos nossa oração em espírito. Senhor Jesus, fortalecei nossa fé, aumentai nossa confiança, ajudai-nos a permanecer firmes, mesmo quando não compreendemos todos os vossos caminhos. Transformai nossas dúvidas em busca sincera. Transformai nossas buscas em encontro convosco. Transformai nosso encontro convosco em fidelidade. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. A cruz sagrada seja minha luz, rezemos juntos. Não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebes tu mesmo o teu próprio veneno. São Bento, pai dos monges, mestre da oração, da escuta e da perseverança, rogai por nós. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Tomé e de São Bento, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenhamos uma sexta-feira na luz, com grande paz. Amém.